Então, vamos começar a leitura 7, do verso 1 ao verso 8, que diz assim, lembram, né, que no capítulo 6, Estevão, né, estava sendo acusado de ensinar contra Moisés, Moshe, de ensinar contra Deus, de ensinar contra o templo e de ensinar contra a Torá, contra a lei. Claro, era uma falsa acusação, estava acusando falsamente, né? Em outras palavras, estavam acusando Estevão contra tudo que o judaísmo representa. Mas Estevão demonstra que a melhor defesa na verdade, é um bom ataque. E você vai ver que Estevão agora, nesse capítulo 7, ele faz uma leitura, né, quase que um resumo de toda a lei, provando que ele, Estevão, jamais ensinou contra Moisés, jamais ensinou contra Deus, contra o Eterno, jamais ensinou contra o templo e jamais ensinou contra a Torá, contra a lei. E Estevão começa assim, em sua defesa. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote ao Estevão, né? O sumo sacerdote está perguntando ao Estevão, porventura é isto assim? Né? Que é como se ele estivesse pregando, como eu falei, contra a Torá, contra tudo o que diz o judaísmo. E Estevão respondeu, varões e irmãos. Então você vê, Estevão, judeu, estava falando para o sacerdote, para os anciãos, para os líderes, né, do templo, todos judeus. Por isso que fala varões e irmãos. Fala para esses e para a multidão que ali estava também presente. Todos judeus. Né? Nós estamos vendo que até aqui no capítulo 7 não há gentil, não há não judeu. Até então, até agora no livro de Atos, estamos vendo apenas pregação para judeus feita por judeus. Por isso que ele fala, varões, irmãos e pais. Ouve, ou seja, prestem atenção no que eu vou dizer. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, né? Sabemos que Abraão é pai de muitas nações e principalmente é pai também dos judeus, né? Quando estava na Mesopotâmia, Abraão, antes de habitar em Harã, e Deus lhe disse, sai da tua terra, Abraão, e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrei. Né? Ele está fazendo uma leitura de Gênesis. Essa frase que eu falei agora, o verso 3, está em Gênesis capítulo 12, 1, e ele continua no verso 4. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Tera, né? Tera era o pai de Abraão. E dali, com a morte de seu pai, Tera, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então, com a morte do pai de Abraão, Tera, Abraão veio habitar aonde? Em Jerusalém, em Jerusalém. Isso a gente pode ler em Gênesis capítulo 11, verso 31. E também em Gênesis capítulo 12, verso 4. Então, ele está fazendo literalmente, Estevão, uma leitura de Gênesis, comprovando que ele jamais falou contra a lei, contra a Torá, nem contra Moisés, nem contra o Eterno, nem contra o templo. Verso 5. Nela não lhe deu herança, né? Abraão não tinha herança a princípio ainda nessa época em Jerusalém, em Jerusalém, que na época era Canaã, né? Nem sequer o espaço de um pé Abraão possuía, mas o Eterno prometeu dar-lhe a Abraão a posse daquela terra, no caso de Canaã, que aqui é Jerusalém, Jerusalém, e depois dele a sua descendência. Só que ele não tinha filho. Né? Isso literalmente ele está lendo Gênesis capítulo 12, verso 7. O capítulo 13, verso 15 e o capítulo 15, verso 18 e o capítulo 17 de Gênesis, verso 8. Ou seja, está fazendo literalmente de uma forma brilhante a leitura da Torá, de Gênesis, Bereshit. Verso 6, ele continua, Estevão. E falou Deus que a sua descendência, que a descendência de Abraão, seria peregrina em terra estrangeira.
onde eles seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Nós sabemos aqui que Estevão está falando que o Eterno realmente falou para Abraão que eles seriam peregrinos maltratados. E foram, né? Os descendentes de Abraão foram realmente lá no Egito, né? 400 anos foram escravizados. Verso 7, continuando Estevão. Disse Deus: julgarei a nação da qual forem escravos. Ou seja, os vossos descendentes, Abraão, serão escravos. Mas eu, o Eterno Deus, vou julgar essa nação. E depois disso, sairão e me servirão no lugar que ele escolher, né? Então, nós sabemos que foram escravos 300 anos e que foram libertos pelo Eterno através de Moisés, né? O Eterno usou Moisés para isso e para que eles pudessem servir a Deus, né? Nós vimos aí os judeus, os hebreus, que são os judeus, né? No deserto servindo ao Eterno, depois de serem libertos lá do Egito. Verso 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, né? A aliança da circuncisão na carne, onde Deus pediu a Abraão que ele, todo descendente de Abraão na carne, ou seja, todo hebreu, todo judeu, tinha que ser circuncidado no 8º dia pelo prepúcio. Claro que Abraão não foi circuncidado, Abraão, no 8º dia, né? Porque ele já tinha idade quando foi dada essa aliança. Então ele foi circuncidado na velhice. Porém, o filho de Abraão que nasceu, Isaque, Abraão circuncidou o seu filho ao 8º dia. Sabemos que essa aliança da circuncisão na carne, onde é arrancada do prepúcio do homem um pedaço de carne, simbolizando arrancar a carne, arrancar o pecado de nós, né? Simbolizando isso, sabemos que foi dada apenas para os judeus, hebreus, né? O apóstolo Paulo, nas suas cartas e epístolas, várias vezes falou que a circuncisão é somente para o judeu, na carne, né? O gentio não deve circuncidar na carne, porque em Yeshua, Jesus, o gentio já é circuncidado. Mas todo judeu, sim, deve ser circuncidado na carne, né? O judeu, então, é circuncidado 2 vezes, uma na carne e outra no coração. No coração é feita de forma espiritual, né? Quando o judeu passa a obedecer ao Eterno. Isso é a verdadeira circuncisão do coração. O gentio não tem 2 circuncisões. O gentio apenas é circuncidado uma única vez. O gentio é circuncidado somente no coração. Espiritualmente, claro, né? Você não vai arrancar do seu coração um pedaço da carne. Então, no coração, o gentio é circuncidado. Né? Sabemos que isso até o apóstolo Paulo ensina brilhantemente em Gálatas, em Romanos, em várias epístolas. Então, Abraão circuncidou seu filho Isaque, né? De Isaque veio Jacó, e de Jacó veio os 12 patriarcas, né? Que são os líderes das 12 tribos, né? Aqui Estevão também está falando de Gênesis, capítulo 17, do verso 10 ao verso 14, Gênesis, capítulo 21, do verso 2 ao 4, Gênesis capítulo 25, verso 26, Gênesis 29, capítulo 29, verso 31 até o capítulo 35, verso 18. Então, Estevão tá lendo a Torá, tá lendo Bereshit, Gênesis. Nada contra a Torá, nem contra a lei, nem contra Moisés, nem contra o templo, e perfeito no judaísmo, né? Bíblico. No judaísmo bíblico estava pregando perfeitamente. Então, continuando, do verso 9 ao 16, que diz assim. Então, Estevão vai continuar fazendo uma leitura de Gênesis, quase que um resumo, claro, né? Ele não fez uma leitura literal de cada letra, palavra, verso e frase. Porém, ele fez uma leitura resumida, né? E diz assim no verso 9. Os patriarcas, aqui os 12 patriarcas, né? Invejosos de José, Yosef, venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito,
né? Faraó era rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Verdade, né? Verso 11. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação. Claro, porque não havia comida, né? E nossos pais não achavam mantimentos. Eles não achavam comida, né? Porque houve uma grande fome. Lembram, né? Durante 7 anos, né? Houve uma fome e José estava guardando, né? Os mantimentos lá no Egito, né? Isso claramente fala lá em Gênesis. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, havia mantimento, alimento, enviou pela primeira vez os nossos pais. Tu vê que estavam falando, os nossos pais. Por quê? Né? São judeus, né? As 12 tribos, filhos de Jacó, são todos judeus, descendentes, povo de Deus, judeus. E aqui Estevão é judeu também, então ele pode falar os nossos pais, porque ele também é judeu. Verso 13. Na segunda vez, Jacó, né? José, no caso, se fez reconhecer por seus irmãos. Né? Ele mostrou que ele era José, o irmão que eles tinham vendido. E se tornou conhecida de Faraó toda a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Aqui especificamente no verso 14, fala 75 pessoas. De acordo com a Septuaginta, né, fala 75 pessoas. Mas 70 de acordo com o texto hebraico masotérico. Né? Em Gênesis 46, 27, em Êxodo capítulo 1, 5, fala 70. E em Gênesis 46, 20, explica essa discrepância. Por que lá fala 75 e por que aqui em Gênesis e Êxodo fala 70? Por quê? Porque nesse versículo a Septuaginta dá um nome de 4 netos e um bisneto de José. Ao passo que no texto massorético não menciona nem os netos de José e nem o bisneto de José, tá? Então não há nenhum erro. É porque não está contando os netos e bisnetos de José e o outro não, né? Então, continuando, verso 15. Jacó desce ao Egito e ali ele morre. Ele também e os nossos pais. Estevão falando, né? Jacó morreu no Egito, também os nossos pais. Os da 12 tribos, né? Dos filhos de Jacó, descendentes de Jacó, os judeus. E no verso 16 diz, e foram transportados para Siquém, e postos no sepulcro de Abraão, que Abraão ali comprara, a dinheiro, aos filhos de Amor. Então, de acordo também com o texto hebraico da Tanar, Abraão comprou em Hebrom uma caverna para usar como sepultura. Nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 23, do verso 2 ao 20, no qual José, sepultou a Jacó. Né? Jacó comprou de Anor um campo em Shequém. Né? Fontes não bíblicas. Opa, pulei uma coisa aqui. No campo de Shequém, perdão. No qual os ossos de José foram colocados séculos mais tarde, como diz o texto. Fontes não bíblicas até dizem, né, que José fontes não bíblicas, deixa eu ler aqui, fontes não bíblicas de Joséfo, perdão. Dizem que em algum momento os ossos dos irmãos de José foram retirados e sepultados em Israel. A maioria das fontes afirma, né, que foi em Hebrom. Estevão está, claro, não detalhando, mas condensando esses eventos de uma forma resumida, né, numa revisão ligeira e feita até mesmo sob pressão. Né? Ou até mesmo Estevão poderia estar usando um outro texto que não hebraico. Talvez até um texto samaritano, não sabemos. Né? Mas não há nenhuma
nada aqui que altere, né? Que ele esteja falando errado. Pelo contrário, ele está falando tudo corretamente de uma forma mais resumida. Estevão, comprovando que ele não. Então, com o capítulo 7, do verso 17 ao verso 30, que diz assim: Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Isso fala, né, em Êxodo, capítulo 1, do verso 7 ao 8. Então, agora está fazendo uma leitura de quê? De Êxodo. De forma, claro, resumida. Verso 19. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, o nosso povo, né? E torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Lembra, né, que até Moisés, a mãe dele teve que colocar ele no cesto e jogar no rio, porque os egípcios estavam pegando os bebês dos judeus e matando, né? Verso 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, porque Moisés é judeu, hebreu, né? Vendo o homem tratando injustamente um irmão judeu, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando inclusive o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos estáis ofendendo uns aos outros? Não briguem, né? No caso aqui, Moisés tentando apaziguar, né, a briga de 2 irmãos judeus, hebreus, né? Mas o que agredia o próximo repeliu Moisés, dizendo: Moisés, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós, hebreus? Acaso queres matar-me também, Moisés, como fizeste ontem com aquele egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos, né? Aqui nós sabemos, né, que os 2 filhos eram Gerson e Eliezer, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 2, verso 22, e capítulo 18 de Êxodo também, do verso 3 ao 4. Então, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, um melahim, né? Por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então, você vê aqui brilhantemente Estevão continuando o seu diálogo. Vocês veem que aqui ele, lá no início dos versos, falou primeiro da inveja dos patriarcas quanto a José, né? De 12 patriarcas contra 12 patriarcas judeus contra um patriarca judeu, José. E agora aqui ele está ressaltando também que também irmãos hebreus, judeus, né, de Moisés, também não entenderam Moisés. Vocês estão notando esse paralelo que ele está ressaltando? Os judeus lá atrás, hebreus, não reconheceram de imediato José, o irmão judeu. E aqui novamente repetindo na história bíblica, do relato bíblico que ele faz aqui, que 2 hebreus judeus não reconheceram Moisés também, judeu, como líder. Então aqui fala, quem colocou você por líder? Tá vendo aqui?
Depois ele vai traçar isso lá no final da defesa de Estevão. Você vê que ele vai usar isso também, mostrando para os anciãos e para os que estavam ali do Sinédrio, né, o sumo sacerdote e tudo mais, que aquilo estava se repetindo agora, né? Os judeus hebreus não reconheceram José e Yosef, judeu hebreu. O do povo da tribo de Israel, judeu hebreu, não reconheceram o judeu hebreu Moisés. E novamente aqui estava acontecendo com ele, Estevão. Estava acontecendo com os apóstolos, que não estavam sendo reconhecidos, né? Até mesmo Estevão, que era judeu, não estava sendo reconhecido. Olha que tremendo, né? A sabedoria também de Estevão, que claro, vinha do Eterno. Ele era cheio do Espírito. Lembra lá atrás do relato, né? Que você vê claramente o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno, usando Estevão para falar aos judeus. Ó, vocês não reconheceram José, que era um de vocês que eu enviei. Vocês também não reconheceram Moisés, que era hebreu judeu como vocês que eu enviei. E agora vocês não estão reconhecendo quem? Yeshua, Jesus, que é outro judeu como vocês que eu enviei. Consequentemente, vocês não estão reconhecendo os apóstolos judeus que... Então, continuando, Atos, do verso 31 até o verso 50, que diz assim: Moisés, porém, diante daquela visão, né, lá no Monte Sinai, ficou maravilhado e aproximou-se para observar. Ouviu-se a voz do Senhor. Então Moisés ouviu a voz do Senhor, que dizia: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava nem contemplá-la. Disse-lhe o Senhor a Moisés: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás, Moisés, é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei ao Egito. Então você vê aqui Deus falando com Moisés e o enviando ao Egito. E Estevão, brilhantemente, conforme a Torá, aqui o livro de Shemó, Êxodo, falando do que estava ali escrito. Então você vê que Estevão em nenhum momento era contra a Torá, contra a lei do Eterno. Ele estava falando tudo conforme a Torá. A este Moisés, verso 35, né? A este Moisés, a quem negaram reconhecer, ou seja, está falando aqui que os judeus, hebreus, negaram reconhecer a Moisés. Então essa prática de não reconhecer, né, um enviado de Deus judeu, o próprio povo hebreu, judeu, não reconhecer um judeu, um hebreu enviado por Deus, já era uma prática que já se repetia, né? Primeiro foi lá com José, lembra que Estevão falou? Agora com Moisés, dizendo: Quem te constituiu, Moisés, autoridade e juiz sobre nós? Então aqui eram hebreus, judeus falando para Moisés: Moisés, quem te constituiu a tua autoridade e juiz sobre nós? Quer dizer, não reconhecendo a autoridade de Moisés. A este enviou Deus como chefe libertador. Você vê que aqui Estevão reconhece. Ele reconhece a lei, a Torá, porque ele está falando tudo de acordo com a Torá. E ele está falando que ele, Estevão, reconhece que Moisés foi enviado por Deus como chefe libertador. Então ele não fala contra a Torá e não está falando contra Moisés, não. Pelo contrário. Ele está falando, eu realmente acredito e ensino que Deus enviou como chefe libertador Moisés, com assistência inclusive do anjo, do Melahim, que lhe apareceu lá na sarça ardente. Este
os tirou, Moisés os tirou realmente, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito. Aqui ele está aludindo quem? Ele está falando de Moisés, claramente, literalmente. Mas ele está falando, os judeus hebreus não reconheceram Moisés que o Eterno enviou, inclusive Moisés fazia prodígios e sinais na terra do Egito. A mesma coisa que fez Yeshua. Yeshua veio, fez milagres, prodígios e sinais, assim como os seus apóstolos, aqui em Jerusalém. E vocês também não reconhecem. Claro que ele não falou isso, mas nas entrelinhas é o que ele está falando. Assim como no Mar Vermelho, né? Moisés abriu o Mar Vermelho num grande prodígio e sinal lá no deserto durante os 40 anos. Assim, Yeshua, Jesus, fez milagres, ressuscitou mortos, né? Trouxe vista aos cegos, os coxos andaram. Os apóstolos também, como Pedro aqui, né? Nós vimos em vários capítulos de Atos até agora, fazendo prodígios e sinais, né? Fazendo, inclusive, uma pessoa que não andava desde a infância, desde a nascença, andando. Você está vendo o paralelo? Ele está lendo a Torá, está falando abertamente, conforme a Torá, ou seja, ele não é contra a Torá, e reconhecendo, sim, que Moisés é líder, foi enviado por Deus. Então, provando em nenhum momento que está falando contra Moisés. Estevão, continuando na sua defesa, verso 37, diz assim: Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, aos judeus, hebreus, né? Deus vos suscitará, ou seja, Deus trará dentre vossos irmãos, dentre os israelitas, dentre os judeus, um profeta semelhante a Moisés. Quem que é? Yeshua, né? Yeshua é esse profeta semelhante a Moisés, porém maior do que Moisés. Isso nós podemos ler em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao 18. Verso 38. E é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais judeus, né? Tanto Moisés era judeu como os pais, né? O qual recebeu palavras vivas. Então, Estevão está falando que a palavra da Torá, porque foi Moisés quem escreveu a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? E Estevão está falando com todas as letras, que inclusive a Torá, esses 5 livros que Moisés recebeu de Deus e escreveu, é palavra viva para transmitir. Então, ele não está falando nem contra a palavra de Deus, nem contra a Torá, nem contra Moisés, que é a acusação falsa que estão falando com Estevão. E ele está se defendendo e provando que ele não fala contra, né? E que era uma falsa acusação. Verso 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Mais uma vez, Estevão mostrando que os judeus hebreus não quiseram obedecer àquele judeu hebreu ao qual o Eterno enviou. Isso estava se repetindo na época de Estevão, porque os judeus lá do Sinédrio, não todos os judeus de Jerusalém e Jerusalém, mas alguns que eram os líderes do Sinédrio, em sua maioria Sinédrio, os líderes, também não quiseram obedecer Yeshua Jesus, também não quiseram obedecer aos apóstolos e também não quiseram obedecer às palavras de Estevão, que vinham de Deus. Inclusive, Estevão fala, eles não quiseram obedecer e ainda o repeliram. E no seu coração voltaram para o Egito. Nós vemos, né, que várias vezes lá em Êxodo, o povo hebreu, judeu, várias vezes, né, havia um conluio de muitos, não de todos, mas de muitos, que eram contra Moisés, né? Nós vemos lá Corá, né? Corá, inclusive, né, foi contra Moisés e morreu, né? Foi feito, Deus sugou pela terra, Corá e os rebeldes, entre outras, né? Diversas vezes, né? Inclusive até Arão e até a própria irmã, né, de Moisés, o irmão e a irmã de Moisés também teve uma revolta contra Moisés. Então, várias vezes os judeus hebreus não quiseram obedecer
Moisés, que era enviado de Deus, que tinha feito prodígio e mesmo assim não queriam obedecer, aludindo aqui um paralelo do que estava acontecendo ali com Estevão, com os apóstolos e o que tinha acontecido com Yeshua. Repetidamente, né? Com José, com Moisés, com Yeshua, com os apóstolos e agora com Estevão. Verso 40. Olha a sabedoria do Espírito Santo que ele está dando sobre Estevão em sua brilhante defesa. Dizendo a Arão, faze-nos deuses, Arão, que vão adiante de nós, ou seja, os hebreus, judeus que foram contra, aqueles que foram contra Moisés, não foram todos, mas os que fizeram conluio foram contra, pediram para Arão, inclusive, fazer deuses que iriam adiante deles. Porque eles achavam, né? Porque fala assim, ó, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu, porque Moisés tinha ido ao monte, né? Falar com Deus e assim Deus falou para ele a Torá, as tábuas da lei, e fazia muito tempo que ele não descia e achavam que o Moisés estava morto e pediram para Arão fazer deuses. Né? Então ele tá fazendo um relato, né? Conforme a palavra de Deus. Verso 41 diz, naqueles dias fizeram um bezerro, né? Aqui está falando do bezerro de ouro, e ofereceram sacrifício a este bezerro, alegrando-se com as obras das suas mãos. Né? Isso aqui é idolatria, né? Mas Deus se afastou e os entregou. Esses, né, que estavam idólatras, foram entregues ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Né? Então aqui ele vai citar Amós agora, Estevão. Então ele estava citando até agora Gênesis, Êxodo, falou de Deuteronômio, e agora ele vai citar Amós, que diz assim, ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de Deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então aqui Amós, né, profetizando que eles idolatraram, né, muitos judeus, não todos, hebreus judeus, na época de Moisés, idolatraram, né, entregando, né, sacrifícios a Moloque e a estrela de um deus pagão, chamando Renfã, e adoravam, né, idolatravam. Então você vê aqui Estevão mostrando aos hebreus, judeus, que na sua história, por diversas vezes, não todos, mas houve judeus que não aceitaram, né? Outros judeus enviados por Deus, né? E faziam conluio contra, como ele está mostrando aqui na palavra. Verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, lá no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Né? Então nós sabemos que o tabernáculo, a Arca da Aliança, estava no deserto junto com os judeus na época de Moisés, e Moisés tinha pego, né, o modelo do tabernáculo, conforme que Deus tinha mostrado e instruído que era o tabernáculo celestial. Isso nós podemos ler em Êxodo, capítulo 25, do verso 9 a 40. Verso 45 de Atos continua, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então aqui, né, tá passando, o Estevão tá falando agora de Josué, que Moisés morre, né? Aí a liderança passa para Josué, ou Yehoshua, né? Que aí os traz para Canaã. E também leva eles até a época dos dias do rei Davi. Verso 46. Este, Davi, achou graça diante de Deus. Ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Nós sabemos, né, corretamente, como fala aqui, você vê que ele falou de Josué
capítulo 3, verso 14 e 17, e agora está falando de 2 Samuel, capítulo 7, do verso 1 ao 16, e também de 1 Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao 14, e também 1 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 38, e 2 Crônicas, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Então ele está falando que Davi, Deus achou graça em Davi, e Davi suplicou a Deus, deixa que eu faça um templo para a morada tua, Senhor. Só que Deus, nós sabemos, pela própria palavra também, que Deus não habita, em nada que o homem constrói. Mas, porém, o nome de Deus, o Eterno, permitiu que o nome dele, habitasse no templo. Mas não foi Davi quem construiu realmente, foi Salomão, quem fez o templo para o Eterno lá de Jerusalém. Verso 48, continuando, diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, aqui está falando de Isaías, capítulo 66, do verso 1 ao 2, que diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então aqui Estevão não está falando contra o templo, pelo contrário, ele está dizendo realmente, Salomão fez o templo e edificou a casa do nome do Senhor, onde habita a glória, a Shekhinah, o nome do Eterno. Então ele também não está falando contra o templo, em nenhum momento. Então aqui Estevão brilhantemente provou, até o verso 50, que ele é a favor e fala conforme a Torá, a palavra de Deus, que ele fala e reconhece que realmente Moisés é autoridade, sim, e que ele reconhece o templo, sim, como morada do nome do Eterno, que Salomão edificou, Então, comprovando que ele não é contra nada. Então, vou fazer um acréscimo de um... Você vê ali que no verso 44 e 50 que nós lemos, Estevão refuta, inclusive, a acusação final de que ele inadequadamente falou contra o templo, porque ele não falou contra o templo. Inclusive, Estevão mostra que foi o povo judeu-hebreu e não Deus quem quis uma habitação ou casa, mas que a tenda do testemunho originalmente autorizada na Torá, por Deus, Então, aí ele está mostrando que o povo ali agora está idolatrando o templo, uma templolatria, Em vez de adotar a atitude de Deus, porque Deus, ele deixou com que o nome dele habitasse no templo, mas não que o templo seria um objeto de idolatria. Inclusive, ele citou, Isaías para dar apoio à crítica dele, falando, o templo foi o judeu, através de Davi, que pediu para fazer o templo, e Deus falou que não habita em templo, mas ele permitiu que o nome dele habitasse no templo. E vocês, entre linhas ele falou isso, claro, não foi literalmente, mas entre linhas ele falou, E vocês estão idolatrando o templo, inclusive rejeitando aqueles que Deus enviou, Então, é muito sábio, A sabedoria que o Eterno deu para Estevão, através do Espírito Santo, ele usou palavras muito sábias, Realmente não tinha como os judeus refutarem, ou continuarem com aquela calúnia contra Estevão. Então, Estevão, através da sua defesa... Então, continuando, 7, do verso 51 até o verso 60, que diz assim: agora Estevão admoesta, Agora Estevão, depois de fazer toda a defesa e provar que ele não fala nada do que os caluniadores e as falsas testemunhas falaram, no verso 51, Estevão fala: homens de dura cerviz. Esse termo, homens de dura cerviz, no hebraico,
homens que dão a nuca, né? Ou seja, eles não se submetem a Deus, eles não se submetem a servir a Deus, eles não obedecem a Deus. Isso quer dizer, né? Homens de dura serviço. E incircuncisos. Por que incircuncisos? A pessoa pensa, mas os judeus eles são circuncidados. Como é que está chamando Estevão, os judeus, de incircuncisos? É porque a circuncisão, como eu falei logo, né, no início desse estudo, circuncidar na carne é arrancar um pedaço da carne. E isso quer dizer que você vai arrancar o pecado da sua carne. Você vai arrancar o pecado da sua vivência. Então, quando ele chama alguém de incircunciso, é que é incircunciso no coração. Por isso que ele fala incircuncisos de coração. Porque na carne todos os judeus eram circuncidados, né? Quanto a isso, não temos nenhuma dúvida. Porém, eles não obedeciam a Deus. Então, no coração, eles não eram obedientes. E isso quer dizer que o coração deles era incircunciso, desobedientes a Deus. E de ouvidos também incircuncisos. Quando é ouvido incircunciso, é ouvido que não obedece, que não ouve a voz de Deus. Ouvir a Deus não é, porque tem uma diferença no hebraico do verbo escutar e ouvir. Escutar é como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Aí a pessoa não faz e não obedece, né? E ouvir no hebraico, o verbo ouvir em hebraico, é aquele que ouve e faz conforme o que ele ouviu. Então, o que Deus fala, ele ouve e obedece. Esse é o ouvir, né? Só que esses aqui, que estavam, o sinédrio, né? Aqueles líderes do templo, os anciãos, que em sua maioria tinha saduceus, que não criam na ressurreição, o sumo sacerdote, os sacerdotes, e os outros 70 anciões, etc. e tal, estava falando aqui que eles não obedecem, eles não ouvem a voz de Deus. Aí para estes, não para todos os judeus, não é todos os judeus que Estevão está falando, mas para esses que estão acusando ele. Então o Estevão está falando, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Claro, porque eles não obedecem a Deus, né? O Espírito Santo é a voz de Deus, né? É o Espírito de Deus. E eles não ouvem ao Espírito Santo, consequentemente não ouvem a Deus, eles não obedecem, eles não se submetem, né? Eles não servem a Deus verdadeiramente. E no coração também são desobedientes, no ouvido não ouve Deus, né? Entra por ouvido e sai pelo outro. É isso que Estevão está falando para este. Vocês não obedecem a Deus. Assim como fizeram vossos pais também, vós estão fazendo. Então, viu? Estevão está trazendo aqui o quê? José, que os 12 patriarcas lá, os irmãos de José, não reconheceram que José era enviado de Deus, né? Tá falando aqui também que aqueles que fizeram conluio, né, contra Moisés, também não reconheceram Moisés, como aqueles que estavam brigando, né, e Moisés vai lá e admoesta, e eles falam, olha, quem te fez juiz sobre nós? Você não é nenhum enviado de Deus sobre nós, tipo assim, né? Você não é nenhuma autoridade sobre nós, mas ele era assim, Moisés era, porque assim fez Deus, né, ele que foi o libertador do povo hebraico lá e de Israel do Egito, né? Assim como José, Yosef também foi autoridade sobre os seus irmãos, porque Deus o constituiu assim. E aqui, mais uma vez, Estevão está falando, vocês aí do Sinédrio, saduceus, anciãos, vocês que são líderes aí do Sinédrio, do templo, vocês estão fazendo igualzinho como fizeram os seus antepassados. Qual dos profetas que vocês não perseguiram? Me diz. Nós sabemos pela história que todos os profetas judeus foram perseguidos pelos seus irmãos judeus. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Aqui é de Yeshua, né? Nós sabemos que todos os profetas foram mortos, né? E todos eles anunciaram a vinda de Yeshua, o Mashiach, o justo.
do qual vós agora, aí do Sinédrio, saduceus, anciões, sumos sacerdotes, também estão se tornando traidores e assassinos, claro, porque eles tinham entregado, né, Jesus à morte para os romanos. E assassinado, assim, né, ajudado no assassinato de Yeshua, traindo, inclusive, um judeu, um irmão deles, que Yeshua realmente, Jesus, é judeu, e veio para libertá-lo como justo. E mesmo assim eles traíram e assassinaram. Verso 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Sabemos que foram Melahins, anjos, que deram a lei a Moisés, né? E Moisés ao povo Israel, ao povo judeu hebreu. E aqui nós estamos vendo que essas leis, dadas por anjos, né? O Eterno enviou Melahins a dar essas leis a Moisés, e eles, lá do Sinédrio, nessa época de Estevão, não estavam guardando a palavra de Deus, não estavam obedecendo a Deus, não estavam servindo a Deus, não estavam nem ouvindo a Deus. Olha que absurdo, né? Inclusive estava caluniando um que era enviado do Eterno. No caso aqui, o próprio Estevão, né? Já não tinham aceitado Yeshua, Jesus, que é sim o Messias. Não tinham aceitado os apóstolos, porque viviam prendendo, né, os apóstolos e chicoteando, e agora Estevão, que eles não também aceitavam, né, o Sinédrio, os líderes do templo, eram estes que ele estava falando. Verso 54, Estevão, né, ouvindo eles isto que Estevão falou, né, que ele tinha brilhantemente feito sua defesa, inclusive acusado, ó, vocês estão fazendo a mesma coisa que aqueles que não aceitaram José e que não aceitaram Moisés, vocês fizeram igual com Jesus, com os apóstolos e comigo agora. Então, quando eles ouviram isso, né, o pecado dele foi dito publicamente por Estevão, né, Estevão falou, vocês estão pecando, vocês estão errando contra Deus. E aí eles se enfureceram, claro, né? Eles viviam de status, como foi Jesus, né? Yeshua que falou, né? Que vocês são que nem sepulcros caiados, né? Lindo por fora e por dentro podres, mortos, né? Podres, né? Porque um sepulcro é assim, né? É todo bonito de mármore por fora, mas por dentro tem um morto ali, né? Podre, né? Apodrecendo. E eles se enfureceram porque mostrou a vergonha deles, né? Mostrou que eles estavam errando e que eles não obedeciam Deus, que eles não serviam a palavra de Deus, que eles estavam ali no líder, eles eram líderes do templo, porém não estavam servindo a Deus, estavam servindo a si mesmos, né? Então eles se enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha o ódio. Né? Em vez deles reconhecerem que eles estavam errando, que eles tinham pecado, se arrependerem ao Eterno, eles estavam com raiva que Estevão fez conhecer o pecado deles perante todos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, né? Estevão estava cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus no céu. E não viu só a glória de Deus, como ele viu Yeshua, Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, Yeshua, Jesus, né, aquele que eles tinham matado, do Sinédrio tinha matado, e estava em pé, à direita, à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele, ou seja, pegaram ele, né, com força, né? Então, os líderes do Sinédrio, quando ouviram Estevão falando isso, começaram a berrar, né, gritar, taparam ouvidos para não escutar o que Estevão estava falando, o que não adianta nada, né, porque tinha multidão ali ouvindo, e vieram todos para cima de Estevão e pegaram ele com força. Verso 58, que fala, e lançando fora da cidade, então jogaram ele fora ali da cidade, fora de Jerusalém, o apedrejaram, né? Apedrejaram até a morte. Então as testemunhas daquele ato, tudo que tinha acontecido,
deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui nós vamos ver que esse Saulo é o apóstolo Shaul, só que aqui ele não era ainda apóstolo, né? Aqui na morte de Estevão, o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, né? Ele não tinha ainda recebido o chamado, nem ele tinha ainda reconhecido aqui ainda Yeshua, Jesus, como Messias, tá? Então, Saulo, ou apóstolo Paulo, que não era ainda apóstolo, ele realmente, as testemunhas deixaram as vestes aos pés de Paulo e ele só ficou contemplando, né? Não fez nada e deixou aquilo ali acontecer. Verso 59 diz, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Yeshua, Jesus, recebe o meu espírito. Né? Aqui o invocar é trazer o nome, mas não só pronunciar o nome, mas ele estava ali fazendo o que o Espírito Santo tinha lhe dito para fazer, ele estava fazendo, né? Ele estava obedecendo a Yeshua, estava obedecendo a Deus, Pai, né? Então ele estava ali fazendo a obra do Eterno, conforme o Eterno o enviou. Né? E falando, olha, eu fiz o que você me pediu. Eu preguei, falei do Evangelho, falei de Yeshua. Recebe o meu espírito? Né? Olha que tremendo, né? Uma pessoa sendo apedrejada até a morte. Em nenhum momento Estevão rangeu o dente. Em nenhum momento Estevão amaldiçoou os seus irmãos judeus que estavam apedrejando, que eram esses do Sinédrio. Era uma minoria dos judeus, né? Não eram o povo total judeu que estava apedrejando Estevão, tá, gente? Porque a gente vê que todo mundo falando, todo judeu negou Yeshua, negou Estevão e os apóstolos. Mentira. Era só o Sinédrio, aqueles da liderança que apedrejaram e que não aceitaram, né? E Estevão pedindo a Deus que recebesse o seu espírito. Em nenhum momento falando contra os seus irmãos judeus, nem mesmo desses judeus que o apedrejavam. Né? Nós temos que aprender com Estevão, né? Então, verso 60. Ajoelhando-se Estevão, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Senhor, eu os perdoo. Que o Senhor não escreva este pecado deles no livro da vida deles, né? Não lhe coloque sobre eles este pecado que é a minha morte, que eles estão me matando, me assassinando. Não lhe impute, Senhor, este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu, ele faleceu, morreu, né? E Saulo consentiu na sua morte. No caso aqui, Saulo, apóstolo Paulo, que não tinha o chamado, ainda não reconhecia Jesus e Yeshua como Messias. Então, aqui, na ignorância, Paulo, apóstolo, que seria mais tarde apóstolo, né? Ele consentiu com a morte de Estevão. Nós vamos ver nos capítulos posteriores, quando Paulo, né, tem a visão, reconhece Yeshua, Jesus fala com ele, e assim ele é chamado para o apostolado, né? Ele sendo apóstolo, ele sempre, né, Paulo, Shaul, mais tarde, ele sempre se arrepende desse ato, né? Porque aqui ele não reconhecia ainda, né? Ele estava cego, né? Ele estava com as escamas nos olhos, né? Nós vamos ver que as escamas Deus tirou mais tarde, né? E não só Paulo estava aqui com as escamas, mas estes do Sinédrio também estavam com as escamas, né? Então, é algo assim realmente que a gente só vai poder entender. Claro, aqui no grupo muitos de nós já estudamos o livro de Romanos, né? Mas quem é novo, talvez não saiba por quê, mas aí está a explicação lá em Romanos, né? Romanos 11. Né? Deus cegou propositalmente alguns judeus que estavam no seu coração duros, não servindo a Deus, não obedecendo a Deus. Então, Deus cegou esses judeus que estavam sem obedecê-lo, para que eles não vissem Jesus e Yeshua, né? E para que alguns gentios, não judeus, pudessem também ser acrescentados à fé, né? Porque se todo judeu
aceitasse Jesus, Yeshua, como Messias, quando Jesus, Yeshua, veio pela primeira vez, se ele aceitasse todo judeu ele como Messias, eles não teriam deixado Yeshua, Jesus, morrer na cruz. Pelo contrário, eles teriam feito Jesus, Yeshua, como rei. Mas a gente sabe que essa não foi a intenção de Deus. A princípio, Jesus, Yeshua, teria que cumprir a palavra do Eterno, teria que vir como sofredor e sofrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados, como um cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa foi a primeira missão de Jesus na primeira vinda. Claro que nós sabemos que ele virá uma segunda vez, Jesus, Yeshua, terá uma segunda vinda e aí ele não virá mais como sofredor. Agora Jesus, Yeshua, virá como Messias, como rei, né? E virá reinar sobre toda a terra, eternamente. Baruch Hashem, aleluia. Caso vocês queiram também, então, estar acrescentando algum comentário, né? Vocês possam também estar fazendo, né? Porque aqui você vê, eu realmente fico maravilhada com os argumentos que vêm através do Espírito Santo ao Estevão, brilhantemente, né? Ele soube, claro, porque estava cheio do Espírito também, ele soube falar brilhantemente que ele não era contra nada daquilo que ele estava sendo acusado e ainda, né, acusando aqueles que estavam acusando Estevão falsamente, era esse sim que tinham assassinado, traído Yeshua, Jesus, e tinham traído a Deus, porque Jesus, Yeshua, é enviado de Deus, e quando você não aceita Jesus e Yeshua, quando esses do Sinédrio não aceitaram Jesus e Yeshua, na verdade eles não estavam aceitando nem aquele que enviou, né? Que é Deus. Deus enviou Yeshua. Então, quem não aceita Yeshua, como o Sinédrio não aceitou, verdadeiramente não estava aceitando a Deus também, nem muito obedecendo, nem ouvindo a Deus, né? E não tinham espírito, né? E não estavam vindo nem as leis do Eterno entregas para Moisés, eles que falavam, né? O Sinédrio, né? Os líderes do Sinédrio que batiam no peito, nós somos filhos de Abraão, nós obedecemos, Moisés é nosso mestre. Verdadeiramente nem Moisés era o mestre deles, nem Abraão, o pai, verdadeiramente, porque para Deus ser pai não é só na carne, para Deus ser pai, você dizer que é filho de alguém, você tem que obedecer, tem que fazer o que fazia o seu pai, né? Inclusive, pessoas que não são judeus são feitas filhas de Abraão espiritualmente, pela fé, porque fazem as mesmas obras de Abraão. Então, o judeu, para verdadeiramente ser filho de Abraão, não é só ter DNA de Abraão, também tem que fazer as mesmas obras de Abraão. E estes do Sinédrio não faziam as obras de Abraão, porque procuraram e mataram Jesus Yeshua, que era justo, que fazia prodígios, milagres. Estavam tentando também, né, matar os apóstolos, Pedro, com açoites, prisões, etc. e tal. E agora, né, inclusive matando Estevão. Então aqui você vê que eles não eram filhos de Abraão, porque eles não faziam as obras de Abraão, embora na carne tivesse o DNA assim de Abraão, né? E eles não tinham como Moisés, como líder ou como alguma autoridade sobre eles, porque este Sinédrio não obedeciam nem a palavra de Deus dada a Moisés, né? Então aqui você vê, né? Não importa o que a pessoa fala. Para Deus não importa o que a gente fala, o que o outro fala. O que importa mais para Deus é o que a gente faz, né? Não adianta a pessoa bater no peito, dizer, eu sou aqui do Sinédrio, eu sou um líder, eu sou um sumo sacerdote, eu sou filho de Abraão, eu tenho Moisés como autoridade da minha vida, só falar isso da boca para fora, mas não fazer isso na prática, né? Que aí é a mesma coisa que falar ao vento. E eles, claro, ficaram furiosos,
porque, obviamente, né, as observações que Estevão falou produziram essa reação. Estevão falou, não sou eu que sou contra a palavra, não sou eu que sou contra o templo, não sou eu que sou contra Deus, nem contra a Torá, as leis, mas sim vocês, né? Então, eles ficaram realmente com muita raiva e muita fúria. E, infelizmente, né, você vê que eles fazendo um ato abominável, que é matar um inocente e um enviado do Eterno, assim como foi feito várias vezes com os profetas, né, por esses líderes, né, do templo, do Sinédrio, né? Então isso é algo assim terrível, terrível. E você vê, né, que eles arrastaram Estevão para fora da cidade, porque em Deuteronômio afirma, né, que o apedrejamento deveria acontecer ao lado de fora da cidade. E as testemunhas do ato criminoso deveriam ser as primeiras a apedrejar o sentenciado. Né? Em Levítico 24:14 também diz a mesma coisa. Leve para fora do arraial aquele que foi amaldiçoado, e que todos os que ouviram coloquem as mãos sobre a cabeça deles, e que toda a congregação o apedreje. Né? Então aqui você vê que eles fizeram, né, o apedrejamento fora da cidade por este motivo, mas aí eles levaram um inocente, né? E você vê aqui que é a primeira vez Shaul, que mais tarde vai ser o apóstolo Paulo, é a primeira vez que ele é mencionado, né? Na Brit Hadashah, ou no que chama erroneamente de Novo Testamento. Que o nome Paulo de Tarso é mencionado, né? Em Atos, depois nós vamos ver em Atos, capítulo 13, verso 9. Que informa, inclusive, seus dois nomes, mais tarde nós vamos ver, né? E que até o próprio Shaul, o próprio apóstolo Paulo, depois vai recordar-se desse evento com tristeza, com lamúria, né? Com arrependimento. Algo que eu vou pontuar aqui é quando nós vemos ali, né? O Sinédrio, né? Unanimemente, todos juntos vindo para cima de Estevão, para jogá-lo fora da cidade e apedrejá-lo, nós vemos que é um comportamento... Não é um comportamento, né, que se espera do tribunal mais elevado da nação de Israel. Por aí a gente vê a corrupção, né, que se entranhou nessa época no Sinédrio, né, porque imagine, né, juristas experimentados e agindo dessa forma, né, eles deveriam ter percebido, né, o perigo ali, né, daquela raiva, né? De todo aquele comportamento que eles tiveram ali, que não condiz, né? Com o tribunal mais elevado, com o cargo deles de juristas, né? E eles não deveriam, né? Ter deixado a emoção prevalecer sobre a razão, como eles deixaram, né? Então, você vê ali realmente que o Sinédrio, desde a época de Yeshua, né, e ali também na época de Estevão, consequentemente, estava corrupto, né? Não era verdadeiramente um Sinédrio, né, da forma correta como o Eterno tinha colocado o Moisés, né? Não era um Sinédrio idôneo, pelo contrário, eram corruptos, né? Eles na verdade, nem eram para estar ali, né? Eles compravam os cargos no Sinédrio, na liderança dos romanos, infelizmente, né? Por isso que tem também essa teoria que os verdadeiros levitas do templo e do sacerdócio não estavam mais ali, né? Estavam no deserto, que provavelmente é o chamado dos essênios, de onde o próprio João que batizava, né, também fazia parte dos essênios, dos levitas. Por isso que a gente vê João, aquele que batizava, no deserto com os essênios, sendo um essênio. Porém, na verdade, era a tribo de levitas, porque até mesmo o pai de João, aquele que batizava, era sacerdote, né? Então, aqui você vê como o Sanhedrin, né,
tribunal mais elevado da nação de Israel, de Jerusalém, estipulado por Deus, como eles estavam corruptos, né? Estavam totalmente fora, né? Daquilo que eles deveriam ser, tá? Isso só para pontuar, que eu achei muito interessante colocar aqui para nós, né? Que isso nós estamos fazendo conforme, né, o comentário judaico do Novo Testamento de David Stern, que é judeu messiânico, tá? Só